que vai falar um pouquinho de conceitos de currículo e o histórico, né, do currículo, basicamente. Me remeteu muito à disciplina de história, né, da educação, porque vem trazendo bastante coisa, uma aula bem pesada. Eu vou anotando tudo que ela vai falando. Deu 4 páginas para mim, sou bem sucinta, anotando as coisas. Mas, então, uma aula que foi bem assim, tive que ir parando, anotando, voltando um pouco para escutar. Mas é importante entender essa história do currículo. A única coisa que eu senti um pouco de falta foi de falar um pouco mais do currículo, assim, na escola mesmo, sabe? Falar de como acontece o currículo. Mas vamos esperar as próximas aulas, pode ser que fale um pouco mais sobre essas teorias. Que eu falo assim, a teoria do currículo, ela fala um pouquinho sobre as três críticas, as 3 teorias, né? Não traz muito as críticas a teoria crítica e a outra, que esqueci o nome agora. Teorias críticas. E a teoria pós-críticas. Por que eu falo que eu até esqueci o nome? Porque basicamente, e até mesmo a forma como ela apresenta, as teorias críticas e pós-críticas acabam entrando no mesmo balaio, né? Acaba sendo a mesma coisa. Então eu senti um pouquinho mais, eu senti falta de falar um pouquinho mais como isso acontece na escola, como essas teorias são mesmo aplicadas dentro da escola, né? Num contexto, pensando mais num contexto assim, não digo escolar, num contexto, por exemplo, de escolas públicas, né, que é mais difícil, né? Então, eu senti um pouco de falta de aplicar um pouco mais os conceitos, né? Mas eu vou tentar falando um pouco com vocês, a gente vai tentando melhorar essas explicações. Então, ela começa falando do conceito, que é o currículo, que é basicamente um documento que vai ter sua carreira, os cursos que você fez. Então, quando a gente vai apresentar um currículo para alguma empresa ou alguma coisa assim, é isso que consta, né? O que a gente já estudou, quais são as nossas experiências, cursos que a gente já fez, além da nossa graduação, do ensino médio. Então, basicamente isso que apresenta um currículo. E aí ela fala que o currículo surge em Roma, né? Falando aqui mais assim, da antiguidade, que esse currículo trazia as honras acumuladas, tudo que a pessoa já tinha feito antigamente. Eu acho que aí é importante falar que pensar mesmo na conjuntura que era a escola antiga, então na antiguidade. Ela fala assim que o currículo era entendido como tinha aquelas honras acumuladas. Então, lembrar que na antiguidade, pensando mesmo em Platão, Sócrates, esses filósofos, então a escola não era bem uma escola, né? Então, você aprendia a ler e escrever em casa com um preceptor, né? E aí depois se você fosse considerado cidadão, lembrando que cidadão tinha que ser homem, com um tanto de riqueza, uma certa idade, então esse era considerado cidadão na Grécia, né? Então, aí você ia ter aquelas discussões, que é onde acontecia naqueles estádios, as plateias gregas, né? Então, ali que acontecia o avanço do conhecimento. Então, não era necessariamente numa escola. Depois que foi tendo ambientes fechados, e aí foi avançando e até chegando na configuração de escola que a gente tem hoje, né? Então, primeiro ela traz que o currículo é isso. E o currículo escolar, ele é a base de um projeto educativo, ele reflete a prática docente, ele é um caminho a ser seguido mesmo, né? E ele pode ser construído e reconstruído de acordo como o conhecimento vai avançando e também as teorias vão avançando, né? É muito comum a gente escutar que uma escola tem autonomia para fazer o seu currículo, para fazer o seu PPP. Não é bem uma autonomia, não é uma liberdade. Porque a gente precisa seguir, enquanto escola, a Constituição, a LDB, o Plano Nacional, a BNCC. A gente tem vários documentos normativos que têm que ser seguidos para a construção do currículo da escola. Então, o currículo,
Ele não é uma coisa que a escola pode fazer do jeito que ele quiser. Ele precisa ser construído de acordo com os documentos legais. É importante falar que é um conjunto de aprendizagens que é sistematizado para uma educação formal. Então, na educação informal, a gente não tem um currículo propriamente dito. A gente tem um currículo oculto, outras formas de currículo, que mais para frente vai ser tratado, que é o currículo oculto, que são outras modalidades de currículo. E aí vem falando um pouquinho, então, o que era o currículo na Idade Média, que era essa questão de que é onde era acumuladas as honras, os méritos, então era mais como pensando num currículo que é aquele entregue nas empresas, então não um currículo escolar. Aí quando que vai se tornar, então, quando essa configuração de currículo que a gente conhece vai tomando uma forma um pouquinho maior? Na Idade Média, que daí a gente já pensa que já tem as escolas, propriamente assim, não tão iguais como são hoje, mas já um pouquinho mais elaboradas, né? E aí ela fala do currículo, que é o trivium, quadrium, que são as divisões basicamente humanas e exatas. Então, essa foi a divisão do currículo. E aí a gente chega na modernidade, que que daí a gente tem no mundo que está acontecendo, a Revolução Industrial. Então, começa a ter mais uma ênfase na educação para o trabalho. Então, aí a constituição do currículo fica mais formal mesmo, e aí precisa dessa formação para o trabalho, então, e de uma forma mais universal. Então, por isso que o currículo acaba sendo mais universal, porque todo mundo precisa ter mais ou menos a mesma formação. E aí, ela deixa bem claro que, isso que eu tô falando para vocês, o currículo, a escola tem uma certa autonomia, mas não é uma liberdade. Então, o currículo, ele não é neutro. Nunca foi neutro e eu acho que dificilmente será. Porque ele sofre influência do Estado, que é quem rege as leis, né? E da sociedade. Então, conforme as necessidades da sociedade, o currículo vai mudando. A gente tem um grande exemplo esse ano. Nas escolas de ensino fundamental e médio, provavelmente a gente vai ter uma grande adequação do currículo. Por quê? Muitas escolas particulares estão passando lições para casa. E as escolas de ensino fundamental e médio de escolas públicas não estão tendo essa possibilidade ainda, né? Não pensaram ainda numa alternativa. Vem se discutindo muito, vem falando bastante sobre o professor montar o material, a escola imprimir e entregar para os alunos via correspondência, ou entregar nas casas, enfim. Vem conversando bastante. Só que nós, enquanto professores, sabemos que por mais que a gente faça um material bem completo, uma coisa tentando ajudar os alunos, vai faltar a fala do professor, vai faltar a mediação do professor, né? Explicando, tirando dúvidas, então isso vai faltar. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Quando voltar às aulas, vai precisar de uma readequação desse currículo. Então, conteúdos que serão elencados como os mais importantes vão ter que ser retomados, certo? Só que provavelmente esse era um conteúdo que estava previsto para o primeiro semestre, o segundo bimestre, geralmente as escolas, né? Algumas particulares que são trimestre. Então, provavelmente esse conteúdo estava lá no primeiro trimestre e não deu conta desse conteúdo, as aulas online ou o material preparado. Então, vai ter que ter uma retomada. Isso é uma adequação do currículo. Se o conteúdo que estava acontecendo, que era para acontecer no primeiro bimestre, vai acontecer no terceiro, no último, então isso é uma adequação. Então, o conteúdo ele vai sofrendo modificações conforme o necessário. Então, isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente. E é possível essa adequação do currículo. Não é uma coisa o currículo não é uma coisa estanque, que vai ser construído daquele jeito e nunca mais vai mudar. Não. Então, ele pode sofrer essas modificações, ele pode ter essa mudança de acordo com a sociedade. E aí ela vai falar um pouquinho o que estava acontecendo na educação brasileira. Então, falou bastante disso lá na aula de história, mas ela retoma aqui um pouquinho. Então, só que chamando atenção para as questões do currículo durante a história. Então, ela começa falando de 1500 a 1759. Uma coisa que eu acho que é interessante
para vocês prestarem atenção, até mesmo para a disciplina de história. No começo, a gente percebe que as datas, elas são mais longínquas, assim, né? Então, por exemplo, aqui ela fala de 1500 a 1759. Depois, ela já fala de 1759 a 1822. Já mudou a quantidade de anos. Aí, depois, já fala de 1822 a 1889. Então, as mudanças vão sendo cada vez mais perto, né? Então, que nem a gente sempre conversa, que eu sempre falei pra vocês. Provavelmente, quando tiver alguém que estiver estudando a partir dos anos 2000, a nossa educação, geralmente a maioria dos estudos param por aí, né? Então, quando a gente tiver algo de história, alguma coisa assim, a partir dos anos 2000, as mudanças vão ser muito mais rápidas, né? Então, porque pensando na nossa história atual, né? Então, por exemplo, a gente teve há pouco tempo a BNCC, a gente teve, antes da BNCC, tinha as diretrizes curriculares, que não faz tanto tempo. Então, tudo vai sofrendo mudança, só cada vez mais rápido. Eu acho isso uma coisa curiosa a gente observar. Então, ela começa com 1500 a 1759. Então, fala da catequização dos índios, dos jesuítas, que o interesse deles era aculturar esses índios conforme a cultura europeia. Então, trazer a alfabetização para aqueles que ganhavam as terras aqui no Brasil, mas não eram alfabéticos ainda, então também era o interesse dos jesuítas, isso, que era uma coisa importante. Mas o que então esse currículo demonstrava? Uma tendência da hegemonia europeia. Então, trazer para as nossas terras brasileiras, a cultura europeia. Então, ter como certo e prevalecer essa cultura da Europa. E aí ela já vai passar para 1759 a 1822. Lembrando que aquela reforma pombalina, que é quando o Marquês de Pombal chega, não quer mais aquela educação jesuíta, então já começa a ter uma mudança. E lá na Europa está acontecendo o iluminismo, então a questão da razão, iluminar as ideias, então está acontecendo esse movimento na Europa. E também vem de encontro com uma educação laica, então isso é muito importante, que a reforma pombalina também traz isso. Uma educação não da igreja católica, uma educação mais laica, cada um poderia seguir o que precisasse, o que quisesse, uma opção seria a religião, então essa mudança. E aí a gente tem o currículo, então, tendencioso para atender os interesses do Estado. Então, não era mais um currículo que atendia não só a igreja católica, mas principalmente os interesses do Estado. E aí, ela já pula para 1822 a 1889, que é o Brasil Império. No Brasil Império, também em decorrência do iluminismo, né? Então, começa a dar mais valor nos conhecimentos humanísticos, então na questão de humanas, histórias, as questões mais da área de humanas. E aí começa também a questão do ensino profissionalizante, então uma educação para o trabalho, mas ainda era aquele trabalho mais artesanal, então carpinteiros, esses tipos de trabalho, não o industrial ainda, os mais manuais. E aí vem a República de 1889 e 1930, e aí começa a questão do científico. Então, o científico é o que prevalece. Então, as teorias são mais científicas e tem que ser comprovadas. Não é mais qualquer conhecimento que vai entrar na grade curricular. E aí também, na República, é quando começa as teorias não críticas do currículo. Então, são teorias não críticas do currículo. E foi em 1932 que teve o Manifesto dos Pioneiros, que é aquela mudança, foco no aluno, tudo aquilo que a gente já conversou em história. Então, em 1930, de 1930
1930 a 45, 1945 é a Era Vargas. Na Era Vargas, a gente tinha essa questão muito forte do nacionalismo. Lembra que eu tinha falado para vocês lá na Era Vargas que o Getúlio Vargas produzia documentos e livros didáticos, tudo fortalecendo muito a nação, que o Brasil era melhor, o Brasil tá vendo para frente. Então, o nacionalismo é muito forte nessa época. Moral e cívica, a educação moral e cívica começa, não com esses nomes ainda, mas começa a permear o currículo da escola. E aí já tem o ensino secundário, visando a indústria e o comércio. Então, aqui já começa a questão das revoluções industriais, e aí o comércio, que é a venda, né? E a indústria já começa a ganhar um grande espaço, e aí precisa da escola, então, suprir isso, né? E aí a gente vem para 1974, que é o golpe militar. Aí, na escola, o que acontece? O que o currículo sofre, então, na escola? A questão da liberdade suprimida. Então, você vai ter a censura agora, o professor não pode mais opinar sobre algumas coisas, ele tem que ter um tato muito grande para falar tudo que já era determinado nas disciplinas. E aí entra educação moral e cívica, entra os estudos sociais, estudos sociais não, aquelas outras disciplinas que a gente já conversou na história da educação, certo? E aí vem também a questão que ela é uma dimensão mais tecnicista, né? E mais burocrática da educação. E nessa mesma época, surge, então, muito relacionado com a questão militar, a oposição. Então, sempre quando a gente tem uma posição muito forte, surge sempre uma oposição. Pensando em relações ao governo, sempre foi assim na história do mundo, né? Então, a gente tem a situação, que a gente chama que é quem está no governo atualmente, e sempre surge uma oposição. Independente se esse governo da situação atual é de direita, é de esquerda, é de centro, sempre vai ter, então, uma oposição. Surge, então, como oposição, os ideais do Paulo Freire, nessa época. Então, principalmente essa questão de ter um pensamento crítico, uma educação crítica. E aí, pegando um pouco mais o Paulo Freire, que ele fala um pouco mais sobre a questão da educação como mudança, uma educação que a gente tem que ensinar não só os conteúdos escolares, técnicos, mas também os alunos a pensar, a saber. Não, você não tem que direcionar o pensamento dele, você tem que ensinar ele a tirar as próprias conclusões para ele saber o que é melhor para ele ou não. Então, surgem as teorias críticas do currículo nessa época. Em 1990, no mundo está sendo instaurado, então, o neoliberalismo. Então, o currículo, ele começa a ser voltado para as demandas do mercado. Então, cada vez mais, o currículo vai tendo essa educação técnica, essa educação voltada para o trabalho, cada vez mais efetivada. E aí, o currículo, ele entra no centro da escola. Então, aí, a partir dos anos 90, que até então o currículo, ele vinha mais assim, pronto. E agora, a partir dos anos 90, o currículo tem que ser decidido na escola, tem que ser conversado, tem que ser debatido, tem que ser demonstrado, por causa das teorias críticas e pós-críticas do currículo. E aí, ela começa a entrar mesmo nas teorias em si, que eu acho que é o mais importante. É a gente saber quais são as teorias. Então, primeiro as teorias não críticas ou tradicionais. É a mesma coisa, teorias tradicionais, não críticas e tradicionais. Eu escuto muito, e quando eu vou ler alguns trabalhos na área, sempre teoria tradicional do currículo. Dificilmente eu escuto não crítica. Mas, na aula eu escutei bastante ela falando não crítica. A palavra tradicional apareceu poucas vezes. Talvez para não confundir com uma educação tradicional, alguma coisa assim. Mas quando eu leio os trabalhos da área,
quando a gente conversa, assim, com os professores, eu escuto bastante a palavra teoria tradicional do currículo, tá? Então, mas teorias tradicionais do currículo ou as teorias não críticas é a mesma coisa. E aí ela vem com uma prática conservadora, relacionada a uma produção industrial, ajustar o indivíduo, é uma teoria do currículo que favorece muito aquela questão do resultado, eliminar o erro. E aí a gente pode trazer, fazendo um paralelo com a avaliação, que é aquela avaliação tradicional, que é para a avaliação classificatória. Então, a teoria do currículo tradicional anda junto com essas teorias também de avaliação, que é mais ou menos a mesma tendência. E aí, o avaliar é para verificar o resultado, não é um avaliar para saber se aquele conhecimento foi efetivo, aquela transmissão assim do conhecimento, se aquele ensinar foi efetivo, é mais para verificar se o aluno aprendeu ou não. Lembrando que essas teorias, se o aluno aprendeu, é culpa totalmente dele. Culpabiliza o aluno, né? Então, não foi mérito dele, ele não conseguiu, ele não teve capacidade de entender o que o professor falou. E aí, o ensino é uma transmissão de conteúdo. Então, a professor fala, explica, o aluno tem que ouvir e ele tem que entender e aprender pela escuta. E não tem outra situação de aprendizagem, certo? E aí ela traz uma situação problema na aula. Aí ela fala um pouquinho da situação problema e dá para perceber o quê? Que na situação problema ela vai falar um pouquinho de uma escola que vai ter uma implementação do ensino bilíngue, né? Que é a realidade nossa. Em muitas escolas particulares hoje, o ensino bilíngue está muito forte, né? Então, ela vai falando do currículo não neutro, que no currículo não é neutro. Então, se você vai ter essa educação bilíngue, você precisa de um currículo que favoreça a educação bilíngue, certo? E aí ela pergunta um pouco quais lembranças você tem de vivências escolares na teoria tradicional. Se alguém tem alguma lembrança relacionada a essa teoria tradicional do currículo, que escuta falando para vocês, de escuta, a transmissão é através da escuta, o professor só fala, não proporciona outro método de aprendizagem, nada disso, e a prova, principalmente como uma averiguação do conhecimento, do resultado, tentar eliminar os erros, não trabalhar esses erros, tudo isso faz parte dessa teoria do currículo. Se vocês têm alguma lembrança assim, deixe nos comentários que depois, mais pro final da aula, eu leio e vou conversando com vocês, tá? Então, um pouquinho pra frente. Ela vem falando um pouquinho das críticas desse modelo tradicional. Que daí vem nos movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais relacionados à educação, vem muito forte. Os movimentos sociais relacionados ao Paulo Freire também vem muito forte, criticar esse modelo, falando que ele é aí ele tem até um nome mais específico, né? Que é uma pedagogia bancária, uma teoria de depositar só o conhecimento no aluno, por isso bancário, né? Vem de depósito. Então, depositar no aluno o conhecimento. E aí, o Paulo Freire, ele vem de uma forma tão radical que ele quer mudar até o nome. Ele não considera o aluno, ele começa a chamar o aluno de educando, justamente para quebrar o padrão dessa escola tradicional. Então, a gente muda até as nomenclaturas. Então, não é aluno, é educando, não é professor, é educador, porque além dele ensinar, ele vai educar para a vida, esse educando. Então, ele vem com uma crítica muito forte a essa pedagogia tradicional, aos conhecimentos tradicionais. Então, basicamente, assim, para quem é da área do Paulo Freire, tem o Paulo Freire como o autor master, na universidade tinha até uma expressão que são as viúvas do Paulo Freire, né? E os viúvos, que é o pessoal que são casados com ele praticamente. Você falar a palavra tradicional
é basicamente um palavrão para eles. Então, você não pode nem tocar, né? Tocar não. Você não pode nem pensar em algo que seja bom nessas teorias tradicionais. Certo? E aí ele vem, como é o Paulo Freire, basicamente, que vem contra, ele fala muito dessa dominação de classes, porque o Paulo Freire, ele essa questão de classes para ele é muito forte, né? Então tem uma ideologia da classe dominante, o dominado, que precisa romper essas questões. Então, isso acaba sendo muito frisado pelo Paulo Freire. E aí começa, então, ela falando um pouquinho das teorias críticas, que ensinar é favorecer a apropriação da cultura, bem pelo viés do Paulo Freire, e não só do Paulo Freire, viu, pessoal? Nessa época, a maioria dos educadores, dos professores e dos teóricos dessa época vem mais ou menos nessa mesma direção. Paulo Freire acabou sendo o mais famoso deles, mas a maioria vinha nessa mesma direção de falar de educação como cultura, levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, também muito influenciado pelas concepções internacionais que vêm chegando no Brasil, então nessa época que a comunicação é mesmo mais fácil, né? Então, o ensinar favorecer a apropriação da cultura, então o professor, ele iniciar o trabalho com algo que os alunos já saibam, mas depois partir para uma demonstração de de um outro conhecimento que talvez o aluno não tivesse acesso, então um estilo musical, alguma coisa assim que esse aluno não teria acesso. E aí o professor já muda como figura para mediador, isso é muito importante, acho que mais para frente ela vai falar um pouquinho dessa importância, dessa mudança de visão de professor, né? Então, passando para ser mediador do conhecimento. E aqui entra uma coisa que eu acho muito importante para a gente entender enquanto professores mesmo, que é entender o porquê daquele conhecimento, né? Mostrar para o aluno o porquê. Então, por que eu preciso aprender matemática? Por que eu preciso aprender português? Então, mostrar para o aluno onde ele vai aplicar na vida aquele conhecimento. E aí, ele vem, e o Paulo Freire fala muito isso também, e os outros educadores, que é aprender a reelaborar os saberes. Então, ressignificar aquele conhecimento. Então, por exemplo, um aluno, ele tem um conhecimento que se ele colocar água no freezer, vai virar gelo. E aí, ele já tem esse conhecimento prévio. Ele sabe que isso vai acontecer, porque ele faz isso na casa dele. Mas a gente, enquanto professor, como a gente pode ressignificar esse conhecimento? Então, a gente vai mostrar para ele que em ciências, isso acontece porque é um fenômeno. E aí você vai mostrando por que acontece essa mudança do líquido para o sólido. Pode ter uma volta do sólido para o líquido? E qual é a outra mudança que pode acontecer? Então, é um conhecimento prévio do aluno, e aí você vai ressignificando esse conhecimento. Então, o que basicamente ressignificar? Acrescentar mais coisas nesse conhecimento que ele já tem. Isso vem surgindo junto com as teorias críticas. E aqui, avaliar, você demonstrar, você proporcionar diferentes situações para o aluno demonstrar que ele conhece aquele conteúdo. Então, para ele demonstrar o saber dele. E aqui também surge aquela questão da avaliação, não só para observar as notas, mas para saber se os alunos compreenderam. Então, tem aquela avaliação formativa. Aí surgem as teorias pós-críticas, que são bem modernas, então tem muitos estudos na área, mas é um pouco mais complexo. E aí, então, a gente tem a questão do multiculturalismo, e o que eu posso falar para vocês, que nessa época das teorias críticas, então, ficou muito claro aquela questão que eu estava falando para vocês. Se você falar a palavra tradicional, se você tiver qualquer coisa relacionada ou que alguém pense que é tradicional nessa época, você estava cometendo um crime. E aí, você não poderia usar isso de jeito nenhum. Então, quando surge a teoria pós-crítica, já vem para um lado que até eu me identifico mais enquanto profissional. Que não existe uma teoria certa, nem uma teoria errada. E que, na verdade, quando vocês forem para a sala de aula, ou quem já é professor, acho que pode até falar
concordar ou discordar de mim, pelo menos quando eu fui para a sala de aula foi isso que eu senti, você não tem como você seguir uma teoria de cabo a rabo e falar que você só vai usar aquela teoria e você nunca mais vai usar nada. O que a gente acaba usando numa sala de aula é uma mistura de tudo que a gente aprende na faculdade. Então, tudo que dá certo, você tenta. Tudo que você acha que pode contribuir com aquele aluno, você tenta fazer. Então, acho que isso é muito importante o que as teorias pós-críticas vêm trazendo. Então, a gente vai tentar usar o que funciona do tradicional, o que funciona do construtivismo, o que funciona do Paulo Freire. A gente vai tentando usar tudo que funciona. O que não funciona, a gente não usa. Certo? E eu acho que essa é uma das mudanças mais importantes, então. Então, não desconsiderar mais o que já passou. Tentar usar o que já passou como conhecimento e melhorar aquilo. E a avaliação é basicamente igual à das teorias críticas. Aí ela vem falando um pouquinho das funções ideológicas da escola. Basicamente não entendi por que isso veio nessa aula, mas tudo bem. Então, ela vem falando do primeiro teórico, que é o Auster, ou Austur, não me recordo como que fala. E aí ele vai falando que a escola, ela basicamente vai se moldar de acordo com a realidade e que sempre tem uma ideologia dentro da escola, que é muito difícil você encontrar uma escola sem uma ideologia, e que geralmente a ideologia que é passada é a ideologia de quem está dominando. E que o Estado, ele basicamente mantém o poder de quem já está dominando. E os aparelhos ideológicos, isso é uma questão importante que você tem que lembrar. Quais são os aparelhos ideológicos do Estado e quais são os aparelhos repressivos do Estado? Que então, os aparelhos ideológicos é a escola, a igreja, a família, sindicato, tudo isso por quê? Porque dentro de cada instituição dessa tem uma ideologia. Então, esses são aparelhos ideológicos. E quais são os aparelhos repressivos? Exército, polícia federal, todo órgão que vai regulamentar sobre ações que podem prejudicar o outro. Então, falando um pouquinho desse teórico. Aí depois ela fala do Bourdieu e do Passeron, que daí basicamente é uma teoria muito difícil, não vou mentir para vocês, que essa questão do Bourdieu é muito difícil, a gente tem que estudar muito para entender a fundo, mas resumindo assim de uma forma bem rasa, o Bourdieu fala muito do capital cultural. Dentro do capital cultural, ele acredita que a escola reforça essa questão de hierarquia social mesmo, e aí que essa hierarquia social, ela acaba projetando nos alunos uma violência simbólica. O que seria essa violência simbólica? É basicamente ensinar numa escola pública, por exemplo, que numa região periférica, que aqueles alunos vão continuar sendo pobres, sempre serão pobres, não tem jeito dessa mudança pobre, e isso é uma violência com o aluno. E aí a escola passa uma falsa impressão de igualdade. Então, como todo mundo frequenta a escola, todo mundo vai ter uma igualdade, né? E aí, só que também é uma questão, ele traz muito que a escola atende muito uma questão liberal, no sentido de que o aluno é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então, não tem, o ambiente familiar dele não tem nada a ver, as outras questões não tem, assim, nada a ver. O aluno, ele acredita que a escola mostra que o aluno pode fazer o que ele quiser, independente. Só que ele vem mostrar que isso, na verdade, é uma enganação. Por quê? Uma escola onde o aluno tem acesso, por exemplo, de visitar uma praia no Nordeste, conhece a neve, alguma coisa assim, é muito diferente de você dar aula para esse aluno do que para o aluno que só provavelmente nunca saiu nem da cidade. Então, ele fala que isso é uma violência com os alunos, porque você, teoricamente, se dedica mais àqueles que já têm um conhecimento prévio diferente. E aí depois ainda vem, eu já achava difícil falando do Bourdieu, aí chega o Foucault ainda, que é mais complexo ainda. Então, eu acho que é muito importante, a primeira coisa que foi assim, também que, quando eu estudei um pouco de Foucault,
foi mais difícil para eu entender, para Foucault, a palavra indivíduo não existe, basicamente. Então, a gente sempre trata como um sujeito, aquele ser, aquele sujeito na relação. Então, que o sujeito ele tem uma relação social com a educação e que a educação, ela é baseada como pensando num aparelho mais, ele é mais repressivo do que ideológico. Por quê? Mas aí é misturando, porque o Bourdieu não fala nada de aparelhos, ele fala mais que a escola, ela é um local que ela vai disciplinar esses corpos. Então, quando vocês escutarem falar de corpos dóceis, alguma coisa assim, pensando no Foucault, pensando nessa questão que a escola, ela vai disciplinar esse corpo do aluno, e é uma disciplina mesmo, do corpo, pensando que ele vai ter que aprender a ficar sentado, aprender a ficar em silêncio, que é uma coisa que a gente tem tentado romper na educação infantil, aí chega no ensino fundamental, ele tem que educar esse corpo a ficar de certa maneira ou de outra maneira, de acordo com o que a escola sanciona. E a escola, ele traz como uma das primeiras entidades que impõe a disciplina da sociedade, né? Então, que é o lugar onde o aluno vai aprender o que é a disciplina, o que é manter-se em fileira, o que é manter-se quieto. Então, isso que ela traz um pouquinho do Foucault. E aí, ela vem falando depois um pouco das relações do currículo e do poder. Então, que o currículo basicamente atende quem está no poder. E a pessoa que está no... E pensando de uma forma lógica, gente, realmente quem vai estar no poder vai impor sua ideologia ou o que acredita que é certo para os alunos fazerem para manter esse poder, né? E aí ela vem falando um pouco da reprodução cultural, que é a manutenção do sistema. E esse sistema, por que ele tem que ser mantido? Através de uma legitimação. E aí também a questão de classificação, e aí você vai formando, e é isso que vai fazendo esse currículo do poder ser continuado, né? Então, o currículo de quem está no poder, ele é através dessa maneira. Então, você tem uma reprodução cultural para manutenção do sistema, então, tudo, na verdade, é um ciclo, né? E aí, você legitima aquilo como certo, nem que não for tão certo, mas a escola, se for falado na escola, se a professora diz, tá certo. E aí, ela vem falando que as teorias não críticas ou as teorias tradicionais, na verdade, elas propiciam um dualismo escolar, de uma escola para ricos e uma escola para pobres. E aí eu pessoalmente paro para fazer uma crítica que então, mesmo na época das teorias críticas e agora das pós-críticas, na verdade a gente continua tendo uma questão de alguns aspectos das teorias tradicionais do currículo na escola, porque ainda hoje a gente tem um dualismo escolar, né? Então a gente tem uma escola ainda para ricos e uma escola para pobres ainda, né? E aí ela vem falando um pouquinho do papel do professor, e aí cabe a gente pensar que professor nós queremos ser, que sujeito queremos formar, e aí para a gente ter clareza enquanto professor, qual concepção de currículo eu quero. Dependendo dessa concepção de currículo, eu vou ter uma concepção de avaliação, uma concepção de aluno e assim por diante. E aí ela vem finalizando com a situação problema, que basicamente fala que o currículo, de novo, não é neutro, que nenhum conteúdo ensinado na escola é colocado ali de forma neutra, que é muito importante os alunos entenderem o porquê daquele conhecimento, aproveitar o conhecimento na vida, e aí a gente, enquanto identidade docente, que é isso que eu estava falando agora um pouco, nós pensando no nosso papel de professor. E aí a gente lembrar um pouquinho, e aí ela vem com a última pergunta: quais são as lembranças que você tem sobre a efetivação do ensino na sua trajetória escolar? Então, perguntando se você lembra de um currículo na sua escola que ele era tradicional,
o não crítico, ele era uma teoria crítica ou uma teoria pós-crítica? Onde vocês estudaram? Era que teoria, basicamente, que vocês hoje, né, pensando, vocês enxergam? Eu, particularmente, tenho uma lembrança de uma mistura de um currículo tradicional, uma teoria tradicional do currículo, com uma teoria crítica, porque... com uma teoria pós-crítica, não crítica, pós-crítica, né? Por quê? Porque eu lembro muito na minha escola da avaliação sendo uma avaliação tradicional, uma avaliação classificatória. Lembro também, pensando mais no meu ensino fundamental 1, essa questão muito da fala. Então, o professor falava, a gente tinha que entender, copiar da lousa, e aí depois o que ia cair na prova era exatamente aquilo que estava, que o professor tinha falado, né? E aí, mais pra frente, no ensino fundamental 2 e médio, uma mudança um pouquinho maior, porque daí eu já tinha umas questões de laboratório que ia, então já tinha uns outros. Eu tinha um professor de física que também ia bastante pra quadra, para mostrar algumas coisas, que nem trajetória, alguns conhecimentos assim. Ele passava na quadra, a gente tinha uma aula na quadra. Então, por isso que eu falo que eu acho que é uma mistura dessas questões. Basicamente de teoria mesmo, né? Isso. Eu achei, como eu falei pra vocês, bem pesado. Fala bastante, conversa bastante, né? Tanto que quase uma hora falando já, né?